Deseja criar redirecionamentos 301 no WordPress? Os redirecionamentos 301 ajudam a corrigir erros 404 de página não encontrada e redirecionam os usuários para a página correta. Isso ajuda a fornecer uma melhor experiência do usuário e melhorar suas classificações de palavra-chave. Neste vídeo explicaremos o que é um redirecionamento 301 e como você pode criá-lo em seu site WordPress. Quando você precisa de um redirecionamento 301 no seu site WordPress? Principal motivo de usar um redirecionamento 301 é quando seu site, uma página do seu site foi movida e você precisa direcionar o usuário para uma nova página. Você precisa criar um redirecionamento 301 quando planeja excluir um post ou uma página em favor de um novo conteúdo. Também é necessário quando você planeja alterar os permalinks do seu site. Se você não configurar o redirecionamento, isso fará com que seus usuários vejam a página de erro 404. Isso não é apenas ruim para a experiência do usuário do seu site, mas também pode afetar o SEO do seu site WordPress. Você pode perder backlinks valiosos se houver muitos links quebrados em seu site. Isso resultaria em uma queda significativa de sua autoridade de domínio e classificações de palavra-chave. É por isso que os redirecionamentos 301 são muito importantes no SEO. Eles permitem que você informe ao mecanismo de pesquisa e aos usuários que a página em questão foi movida permanentemente para um novo local. Dessa forma, todo o tráfego e backlinks da sua página antiga são transferidos para a nova página. Agora vamos dar uma olhada em como você pode criar redirecionamento 301 no WordPress usando diferentes métodos disponíveis. Então nós utilizaremos dois plugins nesse vídeo, né? Primeiro, nós utilizaremos por dois motivos nós utilizaremos dois plugins. Para usuários que puderem adquirir a licença do RankMatch SEO Pro. RankMatch SEO é um plugin de SEO, né? Ele é um canivete suíço, ele tem várias ferramentas de SEO no único plugin e inclusive sua função de redirecionamentos 301. Portanto, ou seja, se você usa um plugin de SEO como RankMatch SEO, Yoast SEO, All-in-One SEO, você não vai precisar de um plugin específico para fazer redirecionamento 301. Mas, se você não tiver dinheiro para investir na licença de um plugin específico para SEO, que já tem todas as ferramentas que você precisa, você pode usar um plugin gratuito que é o Redirection. O Redirection ele tem funções só de redirecionamento só. Ele tem todos os recursos para você fazer redirecionamentos 301 em seu site. E ele tem vários outros recursos que ajudam você a gerenciar os links do seu site. Ele fica monitorando os links do seu site para ver se você mudou o URL. Por exemplo, ele tem um recurso de monitoramento de link que se você mudar o URL de um artigo, ele redireciona a URL antiga para a URL nova automaticamente, né? Ele tem esse recurso aí. E também todos esses plugins de SEO, como RankMatch SEO e Yoast SEO, só as versões profissional desses plugins, as versões premium, que possuem recursos de redirecionamentos, né? As versões gratuitas desses plugins não possuem os recursos de redirecionamento de link. Então, se você usa algum plugin de SEO gratuito e você não quiser investir na licença desse plugin, você pode usar o Redirection, né, que pode
atender muito bem uma funcionalidade daquele plugin que você não tem acesso porque você não comprou a licença premium, né? Então, muito obrigado por assistir o vídeo até aqui. Agora vamos à aula. Bom, na primeira parte desse tutorial vamos começar com Rank Match SEO. Então eu vou clicar aqui, né? Então eu vou clicar aqui em Rank Match e clicar em painel. Eu vou aqui, né, e habilito o módulo de redirecionamentos do Rank Match. No Rank Match existem 3 lugares em que você pode criar os redirecionamentos que você precisa. Pode ser através dentro do próprio post ou artigo, né, ou página. Dentro do próprio post ou página tem um campo do redirection que permite que você crie redirecionamentos. Através do monitor de erro 404, o redirection, o Rank Match, ele monitora todos os erros 404 do seu site e mostra nesse monitor. Aí você pode ver os erros 404 que estão ocorrendo no seu site e fazer o redirecionamento a partir dele. Ou através da seção específica para redirecionamentos, onde você pode criar redirecionamentos personalizados. Então, primeiro eu vou criar aqui, eu vou clicar aqui na seção redirecionamentos para nós criar redirecionamentos personalizados. Aí você vai se deparar aqui nessa tela, né? E aí para criar um novo redirecionamento, basta clicar na opção adicionar novo. Aí aparece aqui vários campos que você vê, é uma tela bem simples. Então tá aqui URLs de origem. Essa URLs de origem, esse campo URLs de origem, o URL de origem é onde você digita o URL ou as URLs, porque ele permite que você adicione várias URLs de origem nesse plugin aqui. E com isso significa que quaisquer erros causados por URLs que você encontrar no monitor 404 irão parar aqui. Você também pode adicionar suas URLs de origem adicionando a URL completa com o protocolo HTTPS e o nome de domínio, ou apenas escrevendo o endereço raiz da URL. Por exemplo, se você quiser, você pode digitar o endereço completo da URL, né? https://meusite.com/contato, digitando a URL completa do site ou apenas a raiz, né? Que seria essa daqui, ó. Se você digitar o URL completo, apenas a raiz da URL dá no mesmo. E assim o Rank Match ele removerá automaticamente o nome de domínio e as barras da URL de origem. Aí também temos aqui, ó, os tipos de correspondência. Esse daqui é o botão tipos de correspondência. Haverá muitos casos em que os redirecionamentos de uma única URL para um URL de destino é limitado. Você precisará de mais controle. Tomemos um exemplo. Imagine se você tivesse um blog sobre telefones celulares e tivesse uma categoria inteira dedicada a Windows Phones. Como o Windows Phone morreu, você decidiu redirecionar esses artigos para sua página inicial. O único problema é que você teria que criar centenas de redirecionamentos manualmente. Com esse recurso tipo de correspondência criado para esse tipo de cenário, ele oferece várias opções pelas quais você corresponde a uma URL para ver se ela precisa ser redirecionada. Aqui estão os tipos de correspondência, né? Ou seja, através dessa opção, existem diversos cenários
Por exemplo, assim, como eu acabei de explicar aqui, né? Se você tem centenas de URLs para redirecionar, através desse recurso tipo de correspondência, você não vai ter que criar, você não vai ter que cadastrar uma por uma delas aqui, né? Então, esse recurso aqui é uma mão na roda para administradores de sistemas. Por exemplo, esse recurso, correspondência exata. Correspondência exata é bastante autoexplicativa. Ele corresponde à URL exata que o usuário acessa e que você colocou no campo URL de origem. Redireciona apenas se ambos os campos forem uma correspondência exata. Por exemplo, se o usuário for visitar uma página do seu site chamada Cidra de Maçã, a URL de origem a ser informada deve ser cidra de maçã. Para que o redirecionamento funcione, mesmo a menor alteração fará com que o redirecionamento falhe. Ou seja, se você deixar a correspondência exata, isso daqui tem que ser, quer dizer que a URL digitada aqui é exata. Se, por exemplo, se ao invés de contato 1 tiver um 2 aqui e o usuário visitar contato, o sistema não vai redirecionar barra contato. Vai redirecionar só se o usuário acessar exatamente contato 2, né? Aí também tem um campo contém, também tem essa correspondência contém também. O tipo de correspondência contém fará com que todas as URLs que contêm um termo específico sejam redirecionadas. Digamos que você tenha muitos posts do seu site com laranjas na URL. Se por algum motivo você quiser redirecioná-las para uma nova URL, basta digitar laranjas no campo URL de origem e escolher o termo contém. Ou seja, exatamente isso. Ó. Eu teria que colocar o termo, eu teria que escolher contém aqui, e aqui um URL de origem, todas as páginas que contêm a palavra laranjas seriam redirecionadas pelo rank match para o URL que você configurar como destino aqui. Aí você pode estar pensando, né, em como você usaria esse tipo de correspondência no dia a dia. Vamos dar um exemplo mais prático para mostrar quão poderoso esse recurso é. Imagine que você tem um blog sobre o estilo de vida das celebridades. Você tem centenas de posts de celebridades que falam sobre a vida deles, o que eles fazem, etc. Você acorda um dia e descobre que o Justin Bieber acabou de se casar. Você escreve um post sobre isso e rapidamente usa o recurso contém no campo tipo de correspondência para redirecionar todos os posts do Justin Bieber para o novo post de casamento. Como resultado, seu blog ganha popularidade, recebe toneladas de compartilhamento e visualizações e talvez até links. Quando o hype acabar, você pode redirecionar o redirecionamento. Ou seja, esse termo é muito utilizado para você explorar assuntos de hype, né? Você, por exemplo, assim, Justin Bieber vai se casar e você tem um monte de artigos sobre Justin Bieber recebendo visitas. Você pode redirecionar todos esses artigos para o seu novo artigo de casamento do Justin Bieber, para que esse artigo aí, para aproveitar o hype, né, do casamento dele, para fazer com que esse novo artigo, esse artigo de hype, ele seja impulsionado e receba muitas visitas e tenha um pico de visitas. Aí tem aqui também o termo iniciar com. Tipo,
É o tipo de correspondência iniciar com redirecionará todas as URLs que começam com a palavra-chave no campo URL de origem. Por exemplo, se você digitar bacon na URL de origem, isso acontecerá. Por exemplo, assim, vamos supor que você tenha vários artigos sobre bacon com ovos, bacon para lanches. Aí ele vai pegar todos os artigos que iniciam com bacon, ele vai redirecionar. Mas se um artigo terminar com bacon, ele não vai redirecionar, porque bacon é a última palavra e não tá no final e não no início da URL, né? Por exemplo, aqui é bacon com ovos, vamos supor, né? Aqui, ó, barra bacon com ovos, o artigo. Ele redirecionaria esse artigo aqui, porque ele inicia com a palavra, por exemplo, aqui, vamos supor que você tenha um artigo chamado bacon com ovos. Como ele inicia com bacon com ovos, e você digitou a palavra bacon aqui nesse campo, nessa URL de origem, ele redirecionaria o bacon com ovos, porque o artigo bacon com ovos inicia com a palavra bacon. Mas, por exemplo, se o artigo fosse o que é bacon, como o bacon tá como última palavra da URL, ele não faria o redirecionamento. Que finalizar com. Finalizar com é semelhante ao iniciar com. Ou seja, ao invés de redirecionar as palavras que iniciam com bacon, redirecionaria as palavras que terminam com bacon, né? Que terminam com a palavra bacon na URL. Aí também tem também tem esse daqui que é a expressão regular, que é popularmente reconhecido como regex. Esse daqui já é bem mais complexo utilizar esse daqui. Essas expressões regulares são uma ferramenta de correspondência de padrões muito poderosas. As expressões regulares permitem que você escreva um padrão RankMatch que redirecionará qualquer URL que corresponda ao padrão. Por exemplo, você pode querer corresponder qualquer URL para as páginas que começam com A e terminam com Z. Você pode usar uma expressão como essa, por exemplo. Vamos supor que você queira redirecionar todas as URLs de páginas que começam com A e terminam com Z. Aí você usaria essa expressão aqui regular, né? Aqui. E aí todas as páginas que começassem com A e terminassem com E, com Z, ele redirecionaria para o URL de destino que você queria, né? Isso é apenas um exemplo, né? E também tem essa questão de ignorar maiúsculas e minúsculas. Se você tiver certeza de que as URLs do seu site não possuem letras maiúsculas, você pode até ignorar esse campo. Mas se você não tiver certeza que possui letras maiúsculas na URL do seu site, no conjunto de URLs a ser redirecionada, você pode colocar isso daqui para ele ignorar maiúsculas e minúsculas. Como eu disse, você também pode adicionar múltiplas origens, né? Para você fazer vários redirecionamentos para uma mesma URL de destino. Aí tá aqui, né? Aí o campo, aí vamos para o campo URL de destino. O campo URL de destino é para onde você deseja levar o usuário após o redirecionamento. Pode ser uma URL em seu site ou até mesmo uma URL externa. Nem precisa ser um arquivo estático.
Você também pode redirecionar os usuários para que os PDF, imagem ou vídeos. Se você estiver criando redirecionamentos para suas URLs internas, você poderá usar a parte do campo URL no campo URL de destino, mas o Rank Match irá convertê-lo para uma URL totalmente qualificada. Para evitar confusão, recomendamos que você sempre use nome de domínio totalmente qualificados para o campo URL de destino. Aí vamos aqui, por exemplo, eu vou pegar aqui um post de exemplo. Eu vou pegar um post de exemplo. Vamos supor que eu queira redirecionar esse post aqui, dicas de SEO. Deixa como exato para o post Loren Y. Ou seja, como essa daqui é uma URL real, é uma URL totalmente qualificada, né? Aí também tem os tipos de redirecionamentos, né? E que é essa opção aqui. Os tipos de os redirecionamentos podem ter vários tipos. O tipo de redirecionamento usado é comunicado aos mecanismos de pesquisas por meio do código de redirecionamento. De fato, toda vez que uma página web é solicitada, o servidor responde o mecanismo de busca com o código de status para indicar o status dessa página. Por exemplo, o status 200 apresenta que a página é um recurso solicitado que foi encontrado. Da mesma forma, o status 404 significa que a solicitação não foi encontrada. Existem muitos tipos de redirecionamento, mas provavelmente você usaria apenas alguns tipos. É por isso que o Rank Match suporta apenas os 3 principais tipos de redirecionamentos. O código 301 significa que a URL antiga foi movida permanentemente para o novo endereço. E isso nunca vai mudar. Obviamente, você usaria quando estiver redirecionando permanentemente uma URL para uma nova. Um código 302 representa um redirecionamento temporário, que informa os mecanismos de pesquisa para levar os usuários para a nova URL temporariamente. Use isso quando tiver a intenção de usar a URL original novamente. O redirecionamento 307 é outro redirecionamento temporário, mas é tecnicamente diferente do 302, sendo uma das diferenças o cache de redirecionamento e o formato da solicitação. Você pode usar o redirecionamento 302 ou 307 quase de forma intercambiável. Bom, eu vou usar o 301 movido permanentemente, mesmo que é o mais comum. Aí também tem o código de manutenção, esse campo aqui que é muito útil. Às vezes, quando você move ou exclui conteúdo, não há um conteúdo novo para redirecionar. Você pode simplesmente excluí-lo, que resultaria em 404. Os mecanismos de pesquisa nunca saberão o que aconteceu com o conteúdo. Para combater esse cenário, foram introduzidos códigos de manutenção. Eles ajudam você a comunicar informações sobre o conteúdo aos mecanismos de pesquisa, quando um redirecionamento não faz sentido. Tecnicamente, eles não são realmente códigos de redirecionamento, mas se encaixam no contexto aqui. É por isso que eles estão disponíveis nas opções de redirecionamento. Atualmente, 2 códigos de manutenção são suportados pelo Rank Match. O código 410 de conteúdo excluído deve ser usado quando o conteúdo em questão tiver sido excluído e nenhuma substituição estiver disponível. Quando os mecanismos de pesquisa encontram o 410, eles também desindexam a página naturalmente. O conteúdo 451, conteúdo indisponível por motivos legais, é complicado. Se um conteúdo do seu site precisar ser restrito a um grupo demográfico, faixa etária ou outra restrição semelhante, você poderá
usar o 451 para que as pessoas não se qualifiquem, para as pessoas que não se qualifiquem. Por exemplo, se você administra um site de jogos de azar e precisa seguir a lei aplicável em seu país, e o Estado não permite que menores de idade acessem o conteúdo, você pode usar o 451 para restringir o conteúdo para as pessoas abaixo da idade obrigatória. Aí também tem um código, aí também tem esse daqui, campo status também. A última opção das opções de redirecionamento é o status, que representa se o redirecionamento está ativo ou não. Ele pode ser usado para criar redirecionamentos com antecedência e ativá-los posteriormente, ou criar redirecionamentos que você deseja desabilitar posteriormente. Positivo. Eu vou criar esse redirecionamento e vou deixar ele como ativo mesmo. Se eu quisesse ativar esse redirecionamento só depois de algum tempo, eu poderia criar ele como desativado. Mas eu não quero isso, então vou ativar, né, e vou adicionar o. Vou adicionar aqui. Aí tá aqui, né? Bonitinho aqui. E aí basta eu testar aqui para ver se está funcionando, né? Deixa eu ver aqui. Ó, funcionou certinho. Aí tem aí o que que eu vou fazer aqui, né? Vou selecionar aqui e desativar esse redirecionamento. Aí você vê que esse redirecionamento aqui, quando ele está desativado, ele aparece desbotado. Aí agora, né? Bom, isso daqui é tudo, né? Por exemplo, aqui no monitor 404, vamos abordar o monitor 404, ó. Tem vários erros aqui, né? Ó. Várias pessoas acessaram esses arquivos, essas URLs e receberam erros 404. O que, que eu faço nesse caso? Eu passo o mouse sobre o link aqui, o erro, né? E coloco um clique em redirecionar. Aí eu vou aqui para essa página aqui onde eu faço toda a configuração do redirecionamento que eu quero. Agora o que, que nós vamos fazer? Nós vamos passar para o plugin Redirection, que é um plugin gratuito, né? 100% gratuito. Ele permite que você faça tudo que você fez aqui, tudo que eu expliquei aqui no Rank Match, todos os conceitos que eu expliquei aqui sobre redirecionamentos no Rank Match, ele pode ser aplicado ao Redirection também, porque aquilo daí são conceitos universais que podem ser usados em qualquer plugin de redirecionamento. Esses conceitos que eu expliquei aqui não pertencem só ao Rank Match. Beleza? Então vamos lá pro Redirection. Como eu disse, a partir desse vídeo nós vamos falar sobre esse plugin aqui, o Redirection, que é um plugin muito bom, muito profissional mesmo, né? Apesar de ser 100% gratuito. Mesmo para aqueles que estão interessados no Redirection, eu recomendo que eles assistam o conteúdo sobre Rank Match SEO Pro, que no Rank Match SEO Pro eu falo sobre vários conceitos universais de redirecionamentos que se aplicam em todo e qualquer método de redirecionamento. Os mesmos conceitos que eu expliquei no Rank Match SEO Pro podem ser aplicados ao Redirection. Beleza? Outra maneira fácil de adicionar redirecionamentos e gerenciá-los no WordPress é através do plugin Redirection. Vamos instalar o plugin Redirection aqui. Vou passar o mouse sobre a opção plugins e ir em redirecionar e adicionar novo aqui, né? Para adicionar novo plugin. Vou colocar a palavra-chave Redirection aqui.
O primeiro que aparece é esse daqui, viu? Redirection, é esse daqui que queremos. Não vai se confundir, não tem outro redirection aqui, mas o redirection que nós vamos tratar nessa aula aqui é esse daqui, das plantinhas aqui, né? O impostor aqui você ignora. Então vamos clicar aqui em instalar. Ativar. Pronto, ativamos o Redirection. Agora o que, que nós vamos fazer? Nós vamos na opção Ferramentas e clicar em Redirection. Quando você instala o Redirection pela primeira vez, ele abre esse assistente aqui. E aí vamos clicar aqui, iniciar a configuração. Em seguida você pode selecionar as opções para monitorar alterações dos links permanentes de posts e páginas e alterações de permalink do WordPress e também manter um registro de todos os seus redirecionamentos e erros 404. Você pode simplesmente habilitar essas opções e clicar em continuar a configuração. Essa opção aqui você também poderia ativar também se para você é importante saber o IP para redirecionamento de 404. Talvez por uma questão de segurança até importante, né? O IP, saber o IP. Vou selecionar o IP aqui. Aí continuar a configuração. Aí ele vai testar a API, né? Aí vamos ver que ele vai fazer um teste para ver se a API do WordPress está em um bom estado ou não. Aqui, ó. Quando ele voltar com o status bom, vai em frente, clique no botão concluir configuração. Aí ele vai aqui, né? Criar as tabelas, tal, tudo bonitinho aqui. Aí você conclui a configuração aqui. Eu devo lembrar que mesmo apesar de vocês podem ter pulado o vídeo até esse ponto, né? Para eu ensinar vocês a mexer no plugin gratuito, mas eu recomendo que vocês voltem o vídeo e vejam o conteúdo sobre o Rank Match, que lá eu expliquei vários conceitos universais de redirecionamentos que podem ser aplicados nesse plugin. Aí aqui, né, você rolando a página para baixo, aqui você vê a lista, né, nesse campo central, né, a lista de todos os redirecionamentos que você tem. E aqui embaixo você vê as configurações básicas para adicionar um redirecionamento. No entanto, você pode clicar no ícone de engrenagem e você verá mais opções para você escolher seu tipo de redirecionamento. Nós explicamos sobre esses códigos aqui na parte do Rank Match, né? E essas correspondências, né? Nós explicamos também. Inclusive nesse daqui tem até mais correspondências. Aí uma vez que você colocou o URL de destino aqui, e vamos fazer na prática, né? Deixa eu ir aqui, ó. Vamos supor que eu queira redirecionar esse post para isso aqui, Lorem Y. Vamos lembrar que esse redirecionamento que eu tinha criado, eu tinha desativado ele lá no Ranking Match. Aí, não, título não. Aqui é URL de destino. Eu já tinha digitando no campo errado. E aí, né, você adiciona aqui. Pronto, você criou um redirecionamento. E esse plugin SEO Redirection, Redirection,
Ele é um plugin muito poderoso. Você viu que funcionou direitinho o redirecionamento, né? Ele é um plugin muito poderoso. Eu uso ele em vários projetos, porque ele funciona, nunca me deixou na mão. Aí eu clico aqui em 404, aqui você ele mostra aqui todos os erros 404 do site. Bom, aí tem outras opções de configuração aqui. Esse plugin é todo no idioma português, ele é bem autoexplicativo. Então é assim, qualquer coisinha que você tiver dúvida, basta dar uma lida aqui. E se mesmo lendo as opções todas em português, você ainda tiver uma dúvida, você pergunta aí nos comentários que eu ajudo vocês, tá bom? Então é assim, é, é um plugin bem simples e direto. Muito obrigado por assistir esse vídeo e podem deixar os comentários e feedbacks aí na seção de comentários. Obrigado. Eu vou deixar na descrição desse vídeo o link desse artigo aqui, que ele é um guia completo sobre redirecionamentos no WordPress. Ele dá dica de 4 plugins de redirecionamento, além do Rank Média SEO. Tem outros plugins mais simples, como Page Links To, redirecionamento simples, que é um excelente plugin. E também ele ensina você como fazer redirecionamentos no WordPress via arquivo htaccess, você que não quer usar um plugin para isso. Tudo bem? Muito obrigado aí por assistir esse vídeo. Muito obrigado por assistir esse vídeo. Caso esse vídeo tenha te ajudado, dê um like no vídeo, inscreva-se no canal, clique no sininho para receber as notificações. Obrigado.